Muito bom dia, galera. Muito bom dia. Estamos aqui para finalizar um pouquinho do conteúdo que a gente tinha começado antes dessa paralisação. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam cuidando aí da saúde, cumprindo o isolamento, tá? E o mais importante, que você tenha disciplina nesse momento difícil, nesse momento diferente, que você tenha foco e que a gente consiga passar por mais essa dificuldade, né? A gente quase não tem dificuldades para enfrentar durante o ano e agora temos mais uma, mas vai dar tudo certo, né? Todos os professores, a escola e os seus amigos estão todos à disposição, que a gente consiga se ajudar, né? Que a gente consiga passar por esse momento juntos aí. Beleza, galera, na página 529 da sua apostila tem a aula 8 que a gente começou, que a gente não conseguiu terminar, porque faltou um pedacinho sobre distribuição eletrônica. Aí depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as próximas aulas, certo? Mas o que a gente não viu? Só um pedacinho pequeno mesmo sobre distribuição eletrônica em subníveis de energia, tá? Então você pode ver aí na tela que além das linhas, que são as camadas que a gente chama de níveis de energia, né, as camadas do átomo de Bohr, existem também subcamadas. É como se cada uma daquelas camadas K, L, M, N, O, P e Q fossem divididas em subcamadas, né, ou cada um daqueles níveis em subníveis de energia. Esses subníveis são designados pelas letrinhas S, P, D e F. A gente não usa G, H e etc. como está aqui, porque isso é teoria, né? Teoricamente, os níveis também não são só 7, eles são infinitos. Mas como, teoricamente, os níveis são infinitos, os subníveis também precisam ser infinitos. Como a gente só usa 7 níveis, a gente consegue dar conta desses 7 níveis com apenas 4 subníveis S, P, D e F. Certo? O que são esses subníveis? Lembra da história da emissão de cores, né, de energia na forma de luz no átomo de Bohr? É como se cada uma dessas raias ou bandas aqui, né, esses espectros que Bohr conseguiu determinar através do seu modelinho, fossem na verdade compostos por subcamadas, né, subníveis ou subraias aqui, como a gente consegue ver nessa imagem. Muito bem. Baseado nessa configuração em subcamadas de energia, existe para nós agora a distribuição eletrônica em subníveis, que é de onde vai surgir o chamado diagrama de Pauling, né, o diagrama de níveis de energia. Olha essa tabela aqui, ela é bastante didática. A gente tem 7 camadas e uma quantidade de elétrons em cada uma dessas camadas. 2, 8, 18, 32 e depois repetem-se essas quantidades de elétrons até a gente voltar para 8. Se você somar todos esses elétrons aqui, você tem 118 elétrons, que é o que a gente precisa hoje, já que a tabela periódica é composta de 118 elementos, ou seja, a gente consegue distribuir todos eles dentro de um diagrama. Se ao invés de chamar de camadas a gente chamar de nível, a gente tem subcamadas ou subníveis, S, P, D e F, tá? O subnível S ele comporta no máximo 2 elétrons. Então a gente vai pegar a camada 1, né, ou camada K, e dividir para os 2 elétrons que ela tem aqui no máximo, ó, dentro do subnível S. Como aqui são 8 elétrons na L, ó, 2 e 6. 18 elétrons, 2, 6 e 10. 32, 2, 6, 10 e 14. Ou seja, existem 4 subcamadas que a gente vai precisar trabalhar, S, P, D e F. Essas 4 subcamadas têm uma quantidade fixa de elétrons que cada uma delas suporta. A subcamada S só consegue suportar 2 elétrons, P, 6 elétrons, D, 10 elétrons e F, 14 elétrons, como você deve se lembrar. Aí a gente tem essa configuração aqui, ó, que são os elétrons distribuídos em subcamadas: 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Como a gente pode ver aqui, ó, por que as camadas têm quantidades diferentes de elétrons? Cada uma dessas camadas tem tamanhos diferentes. Então você tem uma camada pequenininha e camadas maiores, grandes, que suportam quantidades maiores de elétrons. Com isso, Linus Pauling elaborou um diagrama chamado diagramas das diagonais, né, ou diagramas de energia, né, diagrama de energia. Esse diagrama de energia ele traz consigo algumas setas aqui, ó, transversais,
que são, na verdade, a organização quanto à ordem crescente de energia. Então é muito, muito fácil de usar, é só seguir a ordem das setas, não precisa memorizar o diagrama. Geralmente a gente lembra até mais ou menos 3D, 4P, né, que é a maioria dos átomos que a gente vai precisar distribuir. Galera, tendo esse diagrama em mãos, a única coisa que ele vai ter de serventia para nós é encontrar os elétrons de camadas de valência, porque é a partir desses elétrons de camada de valência que se estabelece a teoria das ligações químicas baseadas na teoria ou regra do octeto, que são os nossos próximos estudos aí dentro da atomística, certo? Aqui vale lembrar uma legenda importante, ó. Toda vez que você encontrar esses valores como eles estão aqui no diagrama, o número maior da frente é o nível de energia, a letra é o subnível e esse expoente aqui em cima da letra, ele é o número máximo de elétrons que a gente tem lá dentro daquela configuração eletrônica. Como assim? Não estou entendendo para que serve isso. Vamos a exemplos. Ó, se a gente pegar o átomo de hélio, ou do hélio, né, ele tem 2 elétrons apenas. Então, esses 2 elétrons estão no seu único nível de energia. Nível 1, subnível S, e lá estão os 2 elétrons. Berílio, ele tem 4 elétrons, né? Então, como o subnível S só suporta 2 elétrons, ele tem 2 camadas. A camada 1 com o subnível S e os 2 elétrons, a camada 2, subnível S mais 2 elétrons. Aqui na frente tem uma configuração bem importante para exercícios que a gente chama de cerne do gás nobre antecessor. Como assim, né? Nome feio. Significa que o período de cima, que seria o primeiro período da tabela aqui, o período de cima do berílio, ele tem... Meu Google disparou aqui para procurar berílio. O período de cima, ele termina com o hélio, né? O hélio é o último átomo do primeiro período, né? O segundo e o último. Então a gente pode dizer que a configuração do berílio, que é 1s2, 2s2, é exatamente igual à configuração do hélio mais um pedacinho. 1s2 mais um pedacinho. Se a gente fizer para o flúor, que é um pouco maior, tem 9 elétrons, vai dar 1s2, 2s2, 2p5. Olha que importante esse 2p5. Mostra para nós que, embora o número máximo de elétrons suportado pelo subnível P seja 6, eu não posso passar do número de elétrons do elemento. Então, se são 9 elétrons, 1s2, 2s2, 2p5. Deixa eu voltar aqui a imagem. 1s2, 2s2, 2p. Se eu for para P6 são 10 elétrons, então P5 para os 9 elétrons do flúor. E eu posso escrever que o gás nobre que antecede o flúor também é o hélio. Então é a configuração eletrônica do hélio mais S2P5, ó, porque o hélio só vai até um S2, né? Então é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: eu tenho a configuração eletrônica do hélio, que é essa daqui, ó, mais um pedacinho que é diferente do hélio, né? Ó, a configuração eletrônica do hélio aqui, ó. Certo? Neônio. Neônio é um gás nobre, então ele vai ter subcamadas completas, ó, são 10 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. É a mesma configuração do hélio mais um pedacinho. Então isso aqui é a configuração do hélio. Olha que torto, né, o meu rabisco. Agora, como a gente chegou num gás nobre, que é o neônio, dá para usar a configuração eletrônica do gás nobre, que é o próprio neônio. Por exemplo, quem está depois do neônio é o sódio, 11 elétrons. Deixa eu parar de rabiscar aqui, senão daqui a pouco tá tudo bem feio. Cadê a canetinha? Tá aqui. Muito bem, ó. O sódio tem 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ou seja, ele tem 3 camadas. A camada K tem 2 elétrons, a camada L, que é a camada 2 aqui, ó, tem 8 elétrons, e a camada M, que é a camada 3, só tem 1 elétron. Mas o gás nobre que antecede o sódio na tabela periódica é o neônio. Então eu posso dizer que o sódio tem a configuração eletrônica do neônio, mais esse pedacinho aqui, 3s1, porque até aqui é igual, né? Então aquilo que é igual a gente pode repetir só o cerne do gás nobre, só mostrando quem é o gás nobre que antecede esse elemento, beleza? Olha a configuração do cloro, que tem 17 elétrons.
1s2, 2s2, 2p6. Até aqui deu 10. 3s2, 3p5. O gás nobre que antecede o cloro ainda é o neônio, então tem que escrever que é o neônio mais esse pedaço aqui, ó, de 3s2, 3p5. Maravilha? Isso se chama configuração utilizando o cerne do gás nobre antecessor. É bastante comum em exercícios. Maravilha? Galera, a questão da camada de valência, ela é muito importante, né? O que é a camada de valência? É a última camada eletrônica de um átomo. Então, quando você faz a distribuição eletrônica, por exemplo, olha o átomo do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Essa é a camada de valência. Por quê? É a maior camada que aparece no átomo. Cuidado com a distribuição eletrônica de alguns átomos grandes, porque nem sempre a última configuração que aparece na ordem do diagrama, ela vai ser a camada de valência. Tá? Se o átomo for, por exemplo, o átomo do ferro, né? Depois tentem fazer a distribuição eletrônica do ferro, tem 26 elétrons. Ele vai terminar em 3d6. Só que 3d6, deixa eu voltar aqui no diagrama, depois eu apago esses quadradinhos aí, ó. 3d6 está aqui no 3d, né? Depois do 3d6 veio 4p, mas olha quem veio antes do 3d, 4s. Então significa que se eu fizer a distribuição do ferro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Eu não terminei na camada de valência, minha camada de valência é a maior, é a 4s2. Então nem sempre a camada de valência é a última escrita, a última é a de maior energia, tá? Nesse caso aqui, para átomos pequenos, coincide de a última camada escrita na ordem de energia também ser a camada de valência. Mas vamos falar um pouquinho sobre os íons, né? Cátions e ânions. A gente sempre vai adicionar elétrons nos ânions ou retirar elétrons para formar os cátions na camada de valência, sempre. Então, por exemplo, você vai retirar aqui um elétron do sódio, né, para formar o cátion sódio, o sódio mais. Ele perde esse único elétron que ele tem na camada 3, ou seja, ele perdeu a camada 3 inteira. Agora ele é um átomo positivo. No caso dos ânions, né, por exemplo, cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Os ânions, que são aqueles que recebem elétrons, é muito mais fácil de verificar aonde vai acontecer esse recebimento, né? Porque dá para perceber que está incompleto, ó, S2P5 e o máximo que eu comporto é S2P6. Então esse acréscimo de um elétron vai se dar na última camada, camada de valência. A camada de valência acaba aumentando um pouquinho. Então cátions e ânions, retiro e acrescento elétrons na camada de valência, ok? Não é complicado, é sossegado. E aqui a gente tem um esqueminha para finalizar esses nossos conceitos de hoje, né? Todo átomo é neutro. Por que eles são neutros? Porque ele tem número de prótons igual ao número de elétrons, ó, tá? Os números de prótons e elétrons são iguais. Porventura, esse átomo que é neutro pode perder elétrons. Se ele perde elétrons, ele é um cátion, que é um íon positivo, mas ele pode ganhar um elétron, que é um ânion. O ânion é um íon negativo. E onde ocorre essa perda e esse recebimento de elétrons? Sempre na camada de valência, ok? Muito bem, crianças. Espero que, de uma maneira bem rápida, eu possa ter ajudado mais um pouquinho. A questão primordial está em fazer os exercícios, certo? Façam os exercícios de tarefa. Trabalhem com esses exercícios e mandem as dúvidas. Pode mandar no WhatsApp. Pode mandar no Facebook, pode mandar a dúvida onde for mais fácil para você. Leve essa dúvida também para o plantão, né? O plantão ainda está funcionando. E em breve eu apareço aí com mais aulas para a gente finalizar a ordem da apostila 1. Vocês lembram que a gente deu uma mudadinha na ordem, né? Então falta falar de separação de misturas e balanceamento de equações químicas, que vai ser o nosso próximo videozinho. Beleza? Galera, saudade de estar aí com vocês. Em breve tudo isso vai passar e a gente vai estar junto, mas por enquanto, por favor, cuidem-se bastante. Cuidem da sua família, tá? Cuidem dos seus amigos. Vamos cuidar uns dos outros aí para que a gente possa estar todos bem quando pudermos nos encontrar novamente. Beleza? Um abraço, crianças. Estudem e se precisar de mim é só chamar. Valeu!